Bom, boa noite a todos. Como vocês estão aí? Espero que bem, né? Prontos para mais uma aula da semana? Espero que sim, né? A nossa aula de hoje vai ser um pouquinho sobre o nosso último tópico, né, do livro, né, base que a gente está gravando esses vídeos, né, que seria problemas dentro da terapia. A gente vai conversar um pouquinho sobre alguns problemas, né, que podem acontecer durante o processo, né, problemas esses que pode acontecer com qualquer profissional, né, não é porque aconteceu um problema com você que você não seja um excelente profissional ou tenha uma certa dificuldade, né, no processo aí dentro da psicoterapia. Né. Alguns problemas, né, a gente pode acontecer, né, e a gente começa a observar, a gente tem que estar atento e começa a observar quando a gente vê que o processo não está andando. Então, a gente tenta fazer algumas as intervenções, né, tenta analisar todo o quadro do paciente, né, mas a gente não vê que não está fluindo. Né, então, a gente começa aí a perceber, né, e estar atento, né, para perceber e avaliar esses possíveis problemas, né, possíveis dificuldades que podem estar aí interferindo aí no processo, né, dentro aí do setting terapêutico, certo? Nessa aula eu vou ajudar vocês aí a mostrar os possíveis problemas, né, de como a gente pode aí estar atento e o que estar atento, né, para a gente começar a trabalhar aí e ter a possibilidade, né, de, se tiver algum problema, a gente conseguir aí identificar o problema, né, e tentar solucionar, né, essas dificuldades, certo? No mais, né, sem mais delongas, né, antes de darmos início à nossa aula de hoje, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou psicólogo, né, estou aí gravando esse vídeo no intuito de mostrar a vocês, né, como a psicoterapia dentro da linha da terapia cognitivo-comportamental ela funciona, né, tanto aí de como os terapeutas, né, dentro dessa linha, né, teórica, eles conseguem aí identificar e analisar o ser humano, né, através aí dessas técnicas, né, dessa escola aí para ver de como o ser humano ele funciona, né, e poder ajudar aí os seres humanos que tenham dificuldades, que tenham algum tipo de intercorrência que faz com que o paciente não consiga aí fluir, né, durante a vida cotidiana. Né. Já gravei vários vídeos, né, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, né, o primeiro vídeo que vocês estão assistindo, eu sugiro que assistam os vídeos anteriores, né, já gravados, principalmente aí, tem alguns temas que são chaves, né, dentro dessas aulas, né, que são conceitualização cognitiva, a gente fala um pouquinho também sobre as crenças centrais, que são crenças, né, diferenciando crenças centrais, né, e outras crenças que existem dentro desse processo. Antes de assistir esse vídeo, eu sugiro que vocês assistam, né, esses aí para vocês compreenderem, né, um pouquinho mais antes de estar entrando, né, nessas aulas aí, dos problemas da terapia. A gente vão ter um pouquinho de dificuldade, né, se vocês não assistirem esses vídeos, tá certo? Quem já assistiu, eu sugiro aí que você assista novamente e cada vez mais. Vão assistindo, né, para ver se para ficar bem fixo na sua memória, né, de como a gente começa aí a funcionalidade da DCC, né, que é o tema da conceitualização cognitiva, como a gente funciona. Como a TCC realmente ela funciona. Sem mais delongas,
Vamos iniciar a nossa aula após a nossa vinheta. Pois bem, né, dando uma introdução ao nosso tema, né, de hoje, como a gente já havia conversado, né, os problemas, né, de um tipo ou de outro surgem com muitos pacientes. Mesmo terapeutas experientes, às vezes encontram dificuldades em estabelecer a relação terapêutica, conceitualizar, né, as dificuldades do paciente, né, ou trabalhar de forma coerente, né, em direção aos objetivos conjuntos. Certo? Aqueles objetivos lá que na avaliação do paciente, né, onde a gente faz as primeiras sessões com o paciente, né, que é o processo onde a gente faz a avaliação e a conceitualização desse paciente, a gente traz, né, quais são os objetivos, né, de que para que o que o paciente procura dentro da terapia, né? Esses são, a gente começa a elaborar junto com o paciente, né, seus objetivos do porquê que ele está procurando terapia, né? O que ele espera, né, alcançar com a terapia, né? Então a gente vai bolando essas estratégias, né? E aí um dos problemas que podem acontecer é já aí, né? Já nesse processo de conceitualização. Se a gente não fizer um processo de conceitualização coerente, né, verdadeiro com a situação do paciente em si, nosso projeto, né, nosso trabalho vai de água para baixo. Né? Então não funciona, não flui. Então assim, por isso que eu sempre, na introdução das nossas aulas, eu sempre bato nessa tecla. Né? Revise a conceitualização cognitiva, revise a aula de conceitualização, revise a aula de crenças, né, para a gente começar a trabalhar nisso aí. Né? Sem uma conceitualização cognitiva perfeita, não adianta, não segue. Né? A terapia ela não funciona. Né? Como se fosse o carro-chefe aí da TCC. Então, vou também falar alguns problemas, né? Durante a aula, vocês vão começar a perceber, né, de que o que mais acontece, os problemas que mais acontecem são porque algum defeito, né, alguma imperfeição, digamos assim, dentro da conceitualização, né, a relação terapêutica, né, que aí desanda todo o processo, né, o processo ele não flui. Então, muita atenção, né, quando vocês for fazer essa conceitualização cognitiva dos pacientes, certo? Não é razoável, né, esperar que você evite problemas. É razoável que você desenvolva as suas habilidades na identificação de problemas, especificando-os, conceitualizando como se originaram e desenvolvendo um plano para remediá-lo. É importante encarar os problemas ou os pontos emperrados na terapia como oportunidades, né, que você tem para aprimorar sua conceitualização do paciente. Além disso, os problemas na terapia geralmente proporcionam insights, né, acerca dos problemas que o paciente experimenta fora do consultório. Né? Por fim, as dificuldades com um paciente oferecem uma oportunidade de aprimorar suas próprias habilidades, promover sua flexibilidade e criatividade, né? E obter novos entendimentos e expertise para ajudar outros pacientes, pois os problemas podem surgir não apenas por causa das características dos pacientes, mas também devido às fragilidades relativas dos terapeutas. Né? Com essa aula, né, vocês irão compreender, né, como identificar as dificuldades no tratamento e como conceitualizar e remediar esses problemas. Esses subtemas, né, que a gente vai trabalhar nessa aula seria, né, como
identificar os problemas do tratamento, como conceitualizá-los, os tipos de problemas que surgem, né? Quais são os tipos, né, de problemas que podem surgir aí durante esse processo, o que você pode fazer, né, quando houver esses pontos emperrados, né, e como remediar, né, esses problemas, certo? Dito isso, né, nosso primeiro subtópico, né, da nossa aula de hoje será detectando a experiência de um problema. O que isso quer dizer? Você pode identificar um problema de várias maneiras. Primeiro, que são, né, ouvindo um feedback não solicitado do paciente e obtendo diretamente seu feedback durante e no final das sessões. 2. Pedindo que, de tempos em tempos, que o paciente faça um resumo, né, do que vocês acabaram de discutir na sessão e verificando a profundidade da sua compreensão e concordância. Terceiro, acompanhando o progresso de acordo, né, com as escalas objetivas e relatos subjetivos do paciente, medindo o progresso, né, em direção aos seus objetivos. Quarto, né, revisando os registros das sessões de terapia sozinho ou com um colega ou supervisor e avaliando essa sessão, né, junto com um colega ou supervisor. Antes de continuarmos, eu gostaria de chamar a atenção, né, quando a gente fala aí, nesse último subtópico, né, para profissionais aí, recém-formados, né, que está começando agora o processo de terapia, é indicado, né, não é obrigatório, né, não é que não pode fazer sem, né, é só uma ajuda, né, e é uma ajuda bem-vinda, certo? Sempre tenha, né, um supervisor, né, do tipo, contrate um psicólogo mais experiente, ou então, né, faça da sua terapia também um processo de supervisão, né, dos casos. Né, é muito complexo, né, o ser humano é muito complexo. Né, então, diversidades de situações, diversidades de formas de interpretar uma situação. Né? Nós somos diferentes, né? Nós acreditamos, interpretamos as mesmas situações de formas diferentes. Né? Então, não é que nem um médico, por exemplo, que tem uma patologia em si, você tem lá os critérios para você diagnosticar essa patologia, você tem a mesma, mais ou menos, né, a mesma forma de tratar. Né? Claro que organismos são diferentes, mas você tem um caminho já mais fácil, né, digamos assim. Dentro da psicoterapia, dentro da psicologia, dentro desse processo, não tem uma regra, não tem um mapa. Né? Cada um é diferente. Então você tem que, de acordo com o que o paciente lhe traz, né, conseguir interpretar, né, o que o paciente traz, né, como o paciente pensa, né, e adaptar as técnicas, as intervenções da escola terapêutica que vocês escolheram, né, a trabalhar para ajudar esse paciente aí nesse ciclo. Né? Então, por isso é tão complexo. Né? Por isso que a gente, é bom a gente ter, principalmente no início da nossa carreira profissional, a gente ter esse respaldo aí de um profissional para a gente conseguir aí dialogar os nossos pacientes, né, as nossas situações com os pacientes, a gente conseguir o que fazer, o que devo fazer, né? Será que eu estou no caminho certo? Né? Então, a opinião de um profissional mais experiente, às vezes, aí, flui muito dos problemas, né, que a gente pode encontrar dentro desse processo aí. Tá certo? Né? Continuando na nossa aula, né? Obtenha a permissão do paciente para gravar, né, sessões de terapia, né, examiná-las com um dos pares, ou terapeuta, ou supervisor experiente,
e competente em terapia cognitivo-comportamental. Isso é uma exceção, certo? Nem sempre a gente faz esse processo, né? Mas esse processo de gravação é mais fácil de a gente conseguir trabalhar, tá certo? E muito cuidado com o sigilo, tá certo? A gente pede autorização ao paciente e a gente fala com um paciente que essa gravação será exclusivamente para resolver, né, ajudar na resolução do problema com um profissional experiente. Né? Então, não é para ficar divulgando, né? A gente não vai divulgar, claro, né, para outras pessoas e também para outros colegas profissionais. Né? Então, e também a gente também não vai expor tudo, né, com, com esse profissional, né, com esse supervisor que a gente está conversando. Então, feito isso, conversou, teve reunião, apaga o vídeo, tá certo? Apaga a gravação e aí segue para as próximas supervisões, certo? Obter o consentimento do paciente não costuma ser um problema, né? Se você apresentar de forma positiva, como demonstrado aí, eu trouxe um exemplo de como a gente pode aí, obter, né, esse consentimento aí do paciente. Pois bem, né, tem uma oportunidade rara que que só posso oferecer a alguns pacientes, oferecendo a você. Quero que se sinta à vontade para dizer sim ou não. Ocasionalmente, eu gravo sessões de terapia para que meu supervisor e eu possamos ouvir e descobrir como eu poderia ser mais útil. Se gravarmos as sessões, você terá o benefício das contribuições dele. Vou manter seu nome confidencial e deletarmos a gravação imediatamente depois ao ouvirmos. Tudo bem se começarmos a gravar a sessão agora? Se isso incomodar depois de alguns minutos, sempre podemos desligar o gravador, né, ou deletar a gravação no final da sessão, certo? Aí deixa aí o paciente, né, a par de tudo e na decisão de dizer sim ou não, tá certo? Esse é um ponto muito importante aí que a gente precisa estar atento. O nosso próximo tópico que a gente vai conversar, né, nessa aula de hoje seria, né, conceitualizando os problemas. Por que a gente faz isso? Pois bem, né, depois de reconhecer, né, que existe um problema, né, que a gente tem uma dificuldade, tente entender a realidade interna do seu paciente. Como ele vê a situação, né, a si mesmo, essa situação, os outros e o mundo. Como ele processa suas experiências. Que obstáculos podem inibir sua capacidade de assumir uma perspectiva mais funcional de suas dificuldades. Esteja alerta a pensamentos automáticos que acusam o paciente, né? Como, por exemplo, né, ele está resistente, manipulador, desmotivado. Né? Tais rótulos tendem a atenuar a noção de responsabilidade do terapeuta pela resolução da dificuldade, de interferir na solução aí do problema. Em vez disso, pergunte-se, o que o paciente disse, ou não disse, ou fez e não fez na sessão, né, ou entre as sessões, que é um problema. Você pode fazer a mesma pergunta sobre si mesmo para excluir a possibilidade de um erro que possa ser cometido. Né? A seguir, você idealmente consultaria um supervisor que revisasse a gravação, né, de uma sessão de terapia. Você, sem dúvida, precisará de ajuda para determinar se o problema que está relacionado às cognições e a comportamentos disfuncionais do paciente e a erros que você cometeu, a fatores do tratamento, como, por exemplo, né, o nível de cuidados, formato da terapia ou frequência das sessões, ou fatores externos ao tratamento, né, como, por exemplo, uma doença orgânica, um ambiente doméstico ou trabalhos psicologicamente tóxicos, né, medicação ineficaz ou efeitos colaterais nocivos, na ausência aí de um tratamento adjuvante, né, necessários.
depois de identificar um problema que demanda uma mudança, né, no que você está fazendo, conceitualize o nível em que o problema ocorreu. Né? Como que a gente faz isso? Primeiro, é apenas um problema técnico, como, por exemplo, você usou uma técnica inapropriada ou usou uma técnica incorretamente. Segundo, é um problema mais complexo com a sessão como um todo. Por exemplo, né, você identificou corretamente uma cognição disfuncional, importante, mas não conseguiu intervir de modo efetivo. E, por fim, existe algum problema constante ao longo de várias sessões, como, por exemplo, houve interrupção na colaboração. Ficar atento a esses tópicos, tá certo? Seguindo a nossa aula de hoje, né, o próximo tópico que a gente vai estar conversando aí, né, seria os tipos de problemas. A gente chegar aí a alguns tipos, né, que eu trouxe aí para vocês. Né? Pois bem, né, tipicamente, né, ocorrem problemas, né, em uma ou mais das seguintes categorias. Primeiro, diagnóstico, conceitualização e planejamento no tratamento. Lá no início da aula, tá vendo como a gente falei, que a maioria dos problemas que podem acontecer, né, tá ligado à conceitualização, né, tá vendo? E o diagnóstico, né, ele está interlaçado à conceitualização, né, porque esse processo de conceitualização é que você vai analisar o paciente, né, descobrir esses diagnósticos, descobrir as crenças centrais, né, que o paciente tem, esses pensamentos que o paciente tem, né, que intervêm aí a esses pensamentos, né, essas crenças centrais intervêm a esses pensamentos, e se essa conceitualização for defeituosa, esse diagnóstico for defeituoso, provavelmente, né, de certeza que o planejamento aí do tratamento seria ineficaz, né, seria errôneo. Né? Então, é importante, né, a gente ter esse processo de conceitualização, né, bem fixo, saber realmente como é que funciona e perguntar ao paciente, está certo o meu pensamento? É isso mesmo que você interpreta essas situações? É isso mesmo? É isso aqui a sua crença central? É esse aqui os seus pensamentos que faz com que você tenha comportamentos disfuncionais? Né? Então, é sempre perguntar também esses feedbacks ao paciente, certo? 2. Uma relação terapêutica também pode ser um dos motivos aí, né, dessas dificuldades. Tá certo? Terceiro, motivação. 4. Estruturação e ritmo da sessão. 5. Familiarização com o tratamento. 6. Respostas a cognições disfuncionais. 7. Realização dos objetivos terapêuticos em cada sessão e ao longo de todas as sessões. E, por fim, 8. Processamento de conteúdo da sessão. As respostas a seguir podem ajudá-lo aí ao seu supervisor a identificar a natureza de um problema terapêutico. Então, você poderá formular, priorizar e escolher um dos mais objetivos aí específicos nos quais focar. A partir daqui, né, a gente vai destrinchar, né, esses tipos de problemas, né, e vai conversar um pouquinho do diagnóstico, o que a gente pode, o que é importante destacar nesse diagnóstico, né? Algumas perguntas para fortalecer e identificar, né? Ajudar a gente a identificar qual foi o problema central, né? Qual foi a dificuldade, o que falhou, né? A gente num processo aí para a gente identificar, né, essas falhas e conceitualizar essas falhas e corrigi-las da melhor forma possível, certo? E nosso primeiro aí seria o quadro aí de diagnóstico, conceitualização e planejamento do tratamento. E o primeiro problema aí dentro desse grupo aí será o diagnóstico, tá certo? Pois bem, né?
dito o diagnóstico, o que a gente, dentro desse escopo, o que a gente precisa observar, né, se a gente fez o diagnóstico de forma correta. Primeiro, né, eu fiz um diagnóstico correto segundo o mais recente Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o famoso DSM-5, né? Ou a Classificação Estatística Internacional de Doenças, o clássico CID. E dois, está indicada uma medicação, uma consulta médica para esse paciente? Tá certo? No subtópico de conceitualização, seria: eu identifiquei as crenças positivas, atributos, pontos fortes e recursos do paciente. Eu aperfeiçoei continuamente o diagrama de conceitualização cognitiva para identificar essas cognições e comportamentos disfuncionais mais centrais. Eu compartilho continuamente minha conceitualização com ele em momentos estrategicamente apropriados. A conceitualização faz sentido e sua verdadeira para ele. E por fim, né, nesse bloco aí de diagnóstico, conceitualização e planejamento, o planejamento do tratamento, né, que a gente, com a que a gente precisa estar atento aí nesse escopo. Primeiro, eu baseei o tratamento na minha conceitualização individual do paciente. Eu modifico o tratamento continuamente quando necessário, com base na minha conceitualização. 2. Eu modifico a TCC padrão quando necessário, de acordo com suas fortes preferências e características relevantes, que seria gênero, cultura, idade, nível educacional, entre outros. Terceiro, eu me direcionei para a necessidade de uma mudança vital importante, como, por exemplo, um emprego novo, uma nova situação de vida, caso tenha ficado aparente que a melhora unicamente por meio da terapia seria improvável. Quarto, eu incorporei o tratamento de habilidades quando necessário. E, por fim, né, eu incluí os familiares no tratamento quando apropriado. E a gente encerra. Aqui é diagnóstico, conceitualização e planejamento, como a gente já mostrou aí para vocês. E a gente encerra, né, nossa aula por aqui. Aí está meu contato, né? Fiquem à vontade, né, para tirarem dúvidas, tirem dúvidas, né? Fique à vontade, aproveite, né? Pode tirar dúvidas, não deixe de tirar, certo? Estou aí à disposição, né, para o que vocês precisarem. Podem mandar e-mail, assim que possível, estar respondendo, né, aos e-mails. No mais, né, espero que vocês, né, tenham gostado desse aula, né, tenham compreendido aí um pouquinho, né, nessa primeira parte dessa aula. Né, a gente vai dividir essa aula em 3 partes, tá certo? Para ficar mais proveitoso até para vocês, não ficar aí um vídeo grande e cansativo, né? Mas, né, espero que tenha gostado, né, realmente, e espero vocês, né, na próxima aula. Uma boa semana e até a próxima aula. Fui!